Olá, queridos, tudo bom? Vamos então começar a nossa aula hoje. Consegui gravar, assim que eu tiver a internet, eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, antes da gente iniciar nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá? Que eu já daria mesmo se a gente estivesse fazendo essa aula ao vivo. Quais são esses recadinhos? Nós temos práticas para fazer, eu só estou reforçando isso, tá? A gente vai fazer prática de semiologia neurológica, prática de hemiplegia aguda e crônica. A gente viu lá no slide que tem coisa para a gente fazer, tá? Então a gente vai na prática, né? A gente vai entender exercícios para membro superior, para membro inferior, para tronco, tá? Eu acho essa aula aqui, eu fiquei com muita dúvida se eu daria essa aula para vocês, mas eu acho ela muito importante porque é muito comum a gente ter dúvida entre como que a gente pode planejar um tratamento e dentro do tratamento a gente tem termos como objetivo e conduta. E eu vejo que tem muita gente que tem dúvida entre esses dois termos, então eu acho importante a gente entender um pouquinho, tá bom? Na próxima aula a gente vai ter uma aula bem legal sobre plasticidade. Eu quero muito dessa aula ao vivo porque tem muita coisa legal para a gente debater, tá? A gente depois vai fazer a A1, né? Já passei a APS para vocês. Depois disso, a gente vai fazer a primeira prova, né? Sem ser semana que vem a outra. E depois a gente vai entrar em mais doenças. Depois a gente vai falar de TCE, esclerose múltipla e lesão medular, tá bom? Então tem bastante coisa para a gente estudar. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Como é que a gente pode planejar um tratamento? Bom, para a gente planejar um tratamento, a gente precisa pensar, nossa, Débora, o que a gente deve fazer antes de colocar a mão na massa? Eu sempre falo aqui para vocês muito sobre objetivos, né? Objetivo a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, planejar um bom tratamento. Mas vocês sabem como se planeja um bom tratamento? Imaginem, o paciente vai chegar para vocês, e aí? O paciente chegou para mim, é muito comum no estágio a gente ficar meio desesperado, né? Quem já fez estágio, está assistindo essa aula pela, sei lá, segunda vez, que quis assistir minhas aulas e está no estágio, já sabe que é meio desesperador. Quando você pega o primeiro paciente, você fala, meu Deus, eu não sei fazer nada. É essa sensação que a gente tem. Então, essa aula vai te ajudar a planejar um bom tratamento, tá? Então, antes da gente falar de fato em tratamento, a gente precisa entender dois conceitos que são muito importantes, que são os conceitos de objetivo versus conduta. Qual a diferença entre esses dois termos? Tem diferença e a gente precisa entender, tá? Por quê? Esses termos, objetivos e condutas, eles vão caminhar de mãos dadas com a gente, para sempre. O fisioterapeuta tem que saber isso para sempre. Então, vamos entender a diferença? Pode ser que para algumas pessoas isso esteja muito claro, mas para outras talvez não, tá? Então, vamos falar de objetivo primeiro. O objetivo é o que eu quero reabilitar nesse paciente. Desculpa. Detalhe que o carro do camarão tá passando aqui na minha porta, né? Tava um silêncio, eu sentei aqui para gravar, começou. Mas vamos lá. Objetivo é o que eu quero reabilitar no paciente. Ou seja, o que eu quero reabilitar nesse paciente? Eu quero reabilitar força, equilíbrio e quero que ele aumente a resistência cardiorrespiratória. Então, eu vendo que meu paciente está com déficit e eu preciso melhorar, isso é o meu objetivo. O que a gente precisa entender, e que eu sempre bato na tecla, e vocês já ouviram falar isso, é que sempre o verbo deve estar no infinitivo. Então, percebam, quando a gente fala de objetivo, a gente escreve melhorar força, restaurar equilíbrio, ganhar resistência e não residência. Ficou errado ali, vou mandar o certinho para vocês, mas é ganhar resistência cardiorrespiratória. Então, o meu objetivo é o que eu quero reabilitar no meu paciente, tá? É o que está com déficit e eu quero tentar restaurar
esse é o meu objetivo, beleza? Agora, quando a gente fala de conduta, é aí que a galera fica um pouco com dúvida. Conduta é o que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo. No dicionário do Google, a gente consegue ver que conduta, bem ali embaixo, é um modo de agir, é um modo de se viver, é um procedimento, tá? Então, conduta é o que eu vou fazer para chegar no meu objetivo, tá? É o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo, tá? Na conduta, a gente descreve todos os detalhes, detalhes de como eu fiz um tratamento, detalhes do momento da minha reabilitação, tudo isso é importante, tá? E eu já vou dar um exemplo para vocês. Outra função importante, né, quando a gente fala de conduta, é que a ficha de evolução do paciente vai estar muito mais organizada. Então, por exemplo, vai estar escrito lá assim para vocês, né? Vocês vão ter um prontuário do paciente, na Clesan tem prontuário. No prontuário tem a anamnese do paciente e mais lá para trás tem o que a gente chama de a ficha de evolução do paciente. Na ficha de evolução, a gente precisa descrever as nossas condutas. Então, por exemplo, se meu paciente está com uma fraqueza de bíceps, eu vou descrever na minha conduta, né, no meu tratamento, o que eu fiz naquele momento para tentar restaurar a força de bíceps. Então, quando eu falo de conduta, eu estou falando para vocês descreverem o que vocês fizeram. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei um TheraBand e botei resistência nesse TheraBand para o paciente fazer. Flexão e extensão, tudo bem? Bem básico. Eu vou descrever a posição do meu paciente, na minha conduta, tudo. Então, vou botar assim, ó. Paciente sentado à beira do leito ou à beira da maca. Foi pedido para que o paciente realizasse uma flexão de maneira concêntrica para fortalecimento, né, ou para ganho de força do músculo bíceps. Foi utilizado um TheraBand da cor vermelha e a minha repetição foi de 3 vezes. Eu repeti 3 vezes, eu fiz 15 vezes o movimento e repeti 3 vezes. Tudo bem? Então, assim, eu preciso na minha conduta, né, na minha ficha de evolução, descrever a minha conduta completa. Ai, Débora, que saco isso! Por que eu tenho que fazer isso? Eu já sei o que eu faço com o paciente. A gente precisa descrever nossa conduta exatamente para a gente ter ali tudo certinho, tudo que eu fiz com aquele paciente, para depois, quando eu for reavaliar esse cara, eu pensar, nossa, o que eu fiz que eu consegui melhorar? E dar uma olhada lá atrás. Se eu faltar o estágio e o meu paciente chegar lá, eu dar um norte para o meu amiguinho que vai segurar as pontas para mim, ele vai dar uma olhada lá na minha ficha de avaliação, vai ver mais ou menos o que eu fazia. Ele precisa fazer igual? Não necessariamente, né? Ele está livre ali para ter a conduta que ele quiser com o seu paciente, mas ele pode dar uma olhada ali para não sair muito do que você fazia. Tudo bem? Então, a conduta serve para isso, né? Descrever essa conduta é importante. Inclusive, o ideal é que você descreva as suas condutas na ficha de evolução todos os dias que você está tratando esse paciente, tá? Então, no final do estágio, você senta e preenche a ficha de evolução de todo mundo. O problema é lembrar, né? A dica que eu sempre dou libera o paciente 5 minutinhos antes e preenche ali rapidinho para não esquecer e para você escrever certinho a conduta. Outra coisa legal para falar nessa ficha de evolução, a gente também escreve a pressão arterial, se o paciente chegou lúcido, orientado em tempo e em espaço, e a gente usa uma sigla chamada LOTE, L-O-T-E, lúcido, L, orientado O, em tempo, T, espaço E, tá? A gente coloca a pressão de entrada, a pressão de saída do paciente, tudo bem? Então, essa conduta é o que a gente fez durante o tratamento com esse paciente. É importante que a gente descreva as técnicas que a gente utilizou. Beleza, gente? Eu não sei se isso já foi falado para vocês, mas é importante a gente levar isso em consideração, tá? Mas beleza, Débora.
eu já fiz isso, já sabia disso, então beleza. Agora, pensa comigo, como é que eu vou eleger as metas do meu tratamento? Lembra da nossa aula de CIF? Estrutura, função, atividade, participação. É interessante que na nossa avaliação, né, no dia que o paciente vai fazer nossa avaliação, quer dizer, que a gente vai fazer a avaliação do paciente, depois que a gente libera esse paciente, a gente tenta ali integrar o que a gente viu na CIF. Então, a gente coloca lá as estruturas que estão acometidas, a função dessas estruturas, a atividade e participação que o indivíduo não consegue realizar, tá? Mas o que é importante eu falar para vocês aqui é que a gente nunca tem que se limitar à função e à estrutura corporal para tratar esse indivíduo. E se esse indivíduo está com bloqueio articular em cotovelo, eu não tenho que me limitar a essa estrutura e a essa função, tá? Eu preciso sempre observar a atividade de participação. A gente precisa tratar esse paciente, óbvio. Beleza, eu vou tratar a estrutura e a função, mas eu preciso focar muito mais na atividade de participação. Vocês já vão entender por quê, tá? Prestem atenção. A diminuição de tônus, por exemplo, ela não é acompanhada obrigatoriamente por uma melhora de atividade. Pensem comigo, se um paciente ele é muito espástico, sabe aquele paciente que tem o padrão de AVE, super espástico, super rígido, tá? Se ele diminuir o tônus, se eu diminuir um pouquinho o tônus desse paciente, será que eu vou melhorar a atividade dele? Será que ele vai conseguir, por exemplo, dirigir? Eu acho que não, né? Tudo isso vai depender de coordenação, de força, tá? Não significa que uma diminuição do tônus, né? E aí a gente está olhando para função, para estrutura de fato, não vai melhorar a atividade desse paciente. Então a gente precisa trabalhar dentro da atividade, dentro da participação. Olha ali um outro exemplo. O aumento de força não melhora obrigatoriamente a execução de uma tarefa. Será que o indivíduo que ele é bem forte para realizar uma tarefa, né? Ele tem músculo suficiente, grau de força 5. Ele vai conseguir executar, por exemplo, levar um copo à boca? Se ele for incoordenado, vide, por exemplo, um paciente com ataxia espinocerebelar. Ele tem força, mas ele consegue levar o copo à boca? Provavelmente não, porque ele é incoordenado, tá? Então, não é só isso que a gente precisa pensar, tá? Em função estrutura. A gente precisa olhar muito para a atividade e para a participação desse paciente. Isso é muito importante, tá? Então, sempre a gente precisa ter em mente que o paciente deve reassumir as suas atividades e funções na sociedade de maneira mais eficaz possível. Eu quero fazer com que esse paciente volte a fazer o que ele fazia antes, tá? Então, a gente precisa formular nossas metas sempre pensando no plano de atividade e participação. Tudo bem? Sempre pensem nisso, gente. Quando vocês forem para o estágio, pensem em mim, pensem na atividade, na participação. A Débora falava isso o tempo todo, ela chegava a ser chata, mas é importante que a gente sempre pense em atividade e participação, tá? Se a gente está se baseando nas atividades e nas participações desses indivíduos, a gente consegue formular plano de tratamento para função e estrutura corporal. Quer um exemplo? Eu falei do cara aí que tem um bloqueio articular e que ele quer muito dirigir, tá? O que vai me adiantar, por exemplo, ficar segurando um pezinho e fazendo flexão e extensão para ele ganhar força? Eu preciso fazer o quê? Trabalhar na participação, na atividade. Então, se ele gosta muito de dirigir, vamos tentar colocar ali um meio em que a gente consiga trabalhar e fazer exercícios cinético-funcionais voltados para a direção. Qual o movimento que o indivíduo faz? É flexão e extensão? Não, né? Ele faz uma leve pronação, uma leve supinação, ele precisa passar a marcha, então ele faz uma extensão de ombro, ele faz uma leve flexão de punho. A gente precisa pensar no movimento como um todo para trabalhar de fato o que o paciente quer fazer, tá? Então, é muito importante que vocês pensem nisso. Sempre se basear na atividade e participação, tá?
a função e estrutura são ali coadjuvantes, elas vão acabar sendo trabalhadas, mas eu quero que vocês pensem em atividade de participação. Eu não sei se está bem claro isso para vocês, sabe? Mas faz toda a diferença, tá? E outra coisa importante a se falar é que respeite o desejo do paciente. Isso é muito importante para o paciente não ficar frustrado, para ele poder se sentir feliz fazendo a fisioterapia. É óbvio, né? Se o paciente quiser uma coisa muito louca, a gente precisa conversar com ele. Uma boa conversa acaba direcionando melhor o tratamento. Mas respeitar o desejo do paciente, se ele falar, Débora, olha, eu não quero fazer hoje. Eu tinha um paciente na Clesan, que ele falava, olha, hoje eu não vou fazer nada, e nem vem. Ele tinha um AVE e ele tinha uma leve demência associada. Ele falava, não, hoje eu não quero fazer nada, sai fora. Eu falava assim mesmo, sai fora. A gente conversava, que isso, seu Gilberto? Poxa, o senhor saiu lá da sua casa para vir para cá. Não. Aí a gente conseguia fazer ali meia horinha com ele. Ele descansava e a gente ainda pegava mais um pouquinho para fazer. Então, assim, eu não posso respeitar o não quero fazer, né? Ainda mais com outras características associadas como a demência, nesse caso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam o paciente está lúcido, ele fala que ele não se sente bem fazendo determinado exercício, ou ele sente dor, ou ele prefere focar um pouco melhor em membro inferior. A gente conversa, né? E tenta adequar o melhor tratamento, mas sempre respeitando o desejo desse paciente. Tudo bem? Beleza. Então, outra coisa que a gente precisa pensar, estabelecer prioridades. Então, a limitação da atividade desse paciente pode estar se devendo a muitas causas. Por que ele não consegue dirigir? Então, tem tanta coisa que pode estar acontecendo. Será que ele pensa que ele não é capaz? Será que ele está com um trauma? A gente precisa pensar nisso tudo e trabalhar junto com uma equipe, tudo bem? Então, a limitação de atividade pode se dever a não só a estrutura de fato, mas a muito mais coisas, tá? A gente precisa decidir o que vai ser tratado em primeiro lugar. Pensa comigo, um paciente com AVC, AVE, né? Ele tem lesão em membro superior e em membro inferior. O que é melhor tratar primeiro? É óbvio que a gente não pode deixar de tratar os dois, mas sempre dá mais prioridade, por exemplo, para talvez marcha, que vai deixar esse indivíduo mais independente, vai tirar ele da cadeira de rodas primeiro. Então, se a gente tem 1 hora para fazer exercício, a gente trata ali 40 minutos de membro inferior e 20 minutos de membro superior, ou vai intercalando as sessões, enfim. Só que a gente precisa decidir dar uma prioridade para uma determinada região. Então, decidir o que vai ser tratado em primeiro lugar é importante. Por isso que uma conversa com o paciente é muito importante, tá? A gente precisa também, uma coisa que parece muito óbvia, mas não é tão óbvia assim, é escolher o objetivo que pode proporcionar os maiores resultados em menor tempo. Eu quero, reabilitar esse cara o mais rápido possível. Qual é o meu objetivo que eu posso cumprir ali em 2 semanas? Eu vou utilizar ele. Se é o caminho mais rápido, eu utilizo ele, tá? Então, escolher o objetivo que pode proporcionar os maiores resultados em menor tempo é importante, tá? Outra coisa, considerar a duração do tratamento, né? A duração do tratamento é importante. Quanto tempo eu vou ficar com esse paciente? Eu posso ficar 1h30? Eu posso ficar só 60 minutos? Eu vou tratar ele durante 1 ano? Às vezes, isso a gente não sabe muito, né? Ficar 1, 2, 3 anos com o paciente. Mas a duração do tratamento é importante. Imaginem, a gente está tratando um paciente com AVE. Ele fica 1 hora com a gente. E as outras 23 horas? Ele vai ficar deitado, largado? Não, tá? Então, essa duração do tratamento vai muito além de só tratar o paciente naquela 1 hora. Exercícios para casa, tudo isso também faz parte da duração do tratamento e a gente precisa levar isso em consideração, tá? Dividir as metas complexas em metas parciais. Um exemplo, o paciente, ele está acamado. Safo, ele está acamado ali e ele quer muito levantar e andar, né? Ele quer deambular, na verdade. Ele vai chegar para vocês e falar assim, olha, minha queixa principal é que eu quero andar e eu tô aqui acamado.
Olha a meta complexa. O cara tá com síndrome do imobilismo, não tá levantando e ele quer andar. É uma meta complexa, né? A gente pode dividir em metas parciais, como? Ó, seu fulano, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem que ser clara com o paciente, claro com o paciente. Então, olha, seu fulano, seguinte, a gente está nessa situação, o senhor não consegue ter mobilidade no leito ainda. Vamos dividir em pequenas metas? Essa semana a gente aprende a rolar no leito, na semana que vem a gente aprende a sentar no leito, e ganhando força enquanto é isso, tá? Na outra semana a gente treina o levantar, a sedestação fora do leito e daqui a 4 semanas, daqui a um mês, a gente pode tentar dar os primeiros passos. Mas isso não depende só de mim, isso depende do senhor também. Se o senhor quer muito andar, né, saiba que depende muito mais do senhor do que de mim. Então, ser clara com o paciente, falar que ele precisa fazer exercícios em casa, dividir essas metas complexas em metas parciais. Isso é legal também porque a gente não vai frustrar o paciente de, nossa, tá demorando muito para eu andar. Se eu combino com ele que em uma semana a gente vai treinar a mobilidade no leito, que é uma coisa possível, né, dependendo do grau de acometimento do paciente, no final da semana que a gente combinou, ele já vai estar lá tendo a mobilização no leito, ele já vai falar, nossa, eu consegui. É muito mais legal botar pequenas metas do que de cara já chegar. Não, olha, vou mandar, daqui a 3 semanas a gente está andando, tá? Então, pensar nisso é importante, com calma, tá? Determinar junto ao paciente quando se pretende alcançar os objetivos, foi o que eu acabei de falar. Então, conversar com o paciente essas pequenas metas e determinar com ele, olha, vamos tentar fazer isso para a próxima semana? Pequenos objetivos, tudo bem? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença, tá? Ainda falando de estabelecer prioridades, olha outra coisa legal que a gente pode conversar com o nosso paciente. É determinar, e isso é muito além de conversar com o paciente, isso já está também voltado para o que a gente entende, pelo que a gente sabe como fisioterapeuta. Quais são os instrumentos de avaliação que eu vou utilizar? Então, eu preciso confirmar a hipótese, por que esse paciente está dessa forma, e também pensar no acompanhamento que eu vou ter com esse paciente, tá? Então, pensar, nossa, minha hipótese é que esse cara esteja fraco. Eu já avaliei a força, mas o que mais que eu posso utilizar como instrumento de avaliação? Eu já usei grau de força muscular, mas a fraqueza dele, será que também tá gerando uma falta de equilíbrio? Eu posso usar, então, a escala de Berger, eu posso filmar esse paciente, preciso pensar. Tudo bem? Então, pensar em instrumentos de avaliação. A gente já vai falar de alguns instrumentos, tá? Mas é importante que a gente determine o que eu vou utilizar para avaliar esse paciente, tá? Outra coisa, eu preciso determinar quais são os tratamentos que eu vou fazer com ele, tá? Depois de eu avaliar tudo, a gente tem que dar um tempo para pensar até a próxima consulta, até a próxima sessão de fisioterapia, e a gente começa a pensar, então aquele paciente precisa disso, disso e disso. Então, escolher qual tratamento vai ser feito, tá? Avaliar a necessidade de dispositivo auxiliar. Às vezes, o que o paciente precisa é, óbvio, da fisioterapia, mas se eu prescrever um dispositivo auxiliar, talvez esse paciente já tenha uma melhora absurda só dele ter o dispositivo, tá? Então, bengala, muleta canadense, andador, a gente precisa pensar nesses dispositivos auxiliares, tá? Eles podem ajudar muito os nossos pacientes, beleza? Outra coisa que a gente já falou, programa de exercício domiciliar. O paciente precisa estar disposto a querer melhorar, e se ele está disposto a querer melhorar, ele vai fazer os exercícios domiciliares. Então, traçar um programa de exercícios é muito importante, tá? Então, ele acaba fazendo fisioterapia além daquele tempo que ele ficou com você, uma fisioterapia presencial. Então,
orientar os familiares e cuidadores para auxiliar esse paciente a realizar esses exercícios é importante. E orientações básicas também. A gente teve aula de AVC já, né? Então, a gente viu que o paciente com AVC, ele pode ter síndrome do ombro doloroso. Então, seria uma orientação de não puxar esse paciente pelo braço. Então, a gente precisa entender um pouco da patologia para orientar o familiar e o cuidador desse paciente e o próprio doente também, tá? Beleza? O que a gente precisa ter em mente também? Que o resultado do tratamento, ele vai depender de distúrbios trazidos pela doença. Se o cara teve um AVE hemorrágico, será que ele vai melhorar bastante a ponto de ter uma melhora como um AVE isquêmico? Então, quais foram os distúrbios trazidos pela doença? Será que esse paciente, a gente vai estudar lesão medular ainda esse semestre, será que esse paciente, ele teve uma lesão medular que deixou ele paraplégico, ele teve um corte na medula a ponto de não ter mais como reconectar ali os tratos? A gente precisa entender os distúrbios trazidos pela doença, tá? Então, o resultado do meu tratamento vai depender disso. O diagnóstico secundário. Será que esse paciente ele tem algo além do AVE? Lembra que a gente falou que esses indivíduos podem ter complicações secundárias? Às vezes uma pneumonia, às vezes não, né? Com certeza é necessário tratar uma pneumonia primeiro, para depois a gente entrar com os recursos fisioterapêuticos voltados para fisioterapia motora de fato, se é que vocês me entendem. Então, tratar, ter prioridades, entendem? Identificar os diagnósticos secundários, tratá-los, para depois a gente ter um resultado melhor, um resultado esperado, tá? O tempo de tratamento. Será que se eu encontro um paciente que tem um AVE e faço fisioterapia nele uma vez por semana, vai ter o mesmo resultado do que eu tratar um paciente 3 vezes na semana? A gente precisa pensar nisso. Então, isso também faz parte do nosso resultado. Quanto mais eu estimulo esse paciente, quanto mais estímulo fisioterapêutico eu dou para esse paciente, meu resultado vai ser em menor tempo, vai ser um resultado melhor, tá? Que técnicas, né, que medidas terapêuticas eu estou empregando com esse paciente? Se o paciente, ele tem, imaginem, ele tem um padrão totalmente espástico, espasticidade em membro superior, em membro inferior, ele é aquele padrão de AVC, sabe? Imagine se eu só faço TENS com esse paciente. Será que ele vai melhorar? A medida terapêutica que eu estou usando é a ideal com esse paciente? Será que se eu fizer só infravermelho nesse paciente, eu vou melhorar? Provavelmente não, né, gente? Então, medidas terapêuticas empregadas vão, né, ser crucial para o resultado do nosso tratamento. Utilizar técnicas adequadas, pedir para o paciente. Na neuro, vocês vão perceber que a gente trabalha meio que gritando, né? A gente fala muito, força, força, vai, força, 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 força. Principalmente quando a gente trabalha com irradiação, PNF. Vocês vão ver isso. Então, as medidas terapêuticas que eu utilizo com o meu paciente vão ser crucial para o melhor resultado, né, do meu tratamento. E o ambiente de tratamento também. Às vezes é bom a gente mudar um pouco o ambiente. Imagina, você vai na casa do paciente, é tudo branco, você está de jaleco. Será que é o ideal? Se esse paciente conseguir deambular e tiver uma pracinha na frente da casa dele que tem bastante árvore, por que não levar esse paciente para essa pracinha? Eu tinha uma paciente, foi a minha primeira paciente depois de formada. Ela era vozinha da minha preceptora da Clesan, a Raquel. Hoje a Raquel está na aeronáutica, mas ela me chamou para atender a avó dela, ali em Irajá. E aí, em frente à casa dela, tinha uma praça que tinha esses, igual tem ali na Uniswan, em frente à Líder, tem uns negocinhos de praça, né? Aqueles equipamentos de praça. Eu peguei essa paciente, ela estava acamada, galera. Então,
Obviamente, vamos ensinar a rolar, ensinei ela a mudar de decúbito, levantou, ela não tinha andador em casa, então o que eu utilizava como andador? Utilizava a cadeira de rodas dela. Eu pedia para ela empurrar a cadeira de rodas. É óbvio que com todo o cuidado possível para ela não sair disparada na frente. Mas segurava essa paciente e tudo mais. Enfim, a gente conseguiu botar ela de pé. A gente, que eu digo que eu trazia muito cuidador para me ajudar. Sabe, a cuidadora estava sempre presente, tinha curiosidade em ajudar, em ver o que eu estava fazendo. E essa paciente também tinha um jardim e ela amava as rosas dela. Ela tinha uma roseira. E aí toda vez que eu estava lá, ela falava assim, olha, ela era uma portuguesa. Ela falava, olha minha filha, minha rosa. Quem está cuidando é a minha cuidadora. Eu pensei, ela tá reclamando que ela não tá cuidando das rosas dela. Então, botei ela de pé. O primeiro passo que a gente fez foi tentar deambular sozinha. Depois, coloquei ela para regar as rosas dela e pronto. Foi perfeito. Ela regar as rosas já foi assim o ápice. Ela amava. Ela chegou a chorar num dia, sabe? Isso para mim é muito gratificante. Depois eu comecei a levar ela para aquele parquinho que tinha em frente à casa dela. Só que eu tinha que descer a escada com ela, eu tinha que atravessar uma rua movimentada, eu tinha que subir uma rampa para chegar nesse parquinho. Então, eu observei todo o ambiente e comecei a trabalhar com ela para que ela conseguisse descer a escada, subir rampa e tudo mais. Tinha um moço que vendia água de coco e ele sempre dava água de coco para ela. E era uma coisa que ela não fazia. Ela sempre ia comprar água de coco. E ela voltou a comprar água de coco porque eu sempre ia com ela, atendia ela 3 vezes na semana. Então, eu mudei o ambiente de tratamento dela. Eu saí do quarto, eu fui para o quintal, ela fez o que ela gostava, depois a gente foi para um parquinho, ela interagiu, né, com a galera em volta. Então, pensem nisso, sempre mudar um pouco o ambiente. Eu tenho uma paciente com Alzheimer. Ai, gente, eu conto muita história, desculpa, mas eu acho que é interessante vocês saberem. Eu tenho uma paciente com Alzheimer que agora na pandemia suspendi todos os tratamentos, não estou atendendo os pacientes por segurança. Essa paciente, ela adorava ir para o shopping e eu só ficava em casa com ela e ela sempre falava, vamos pegar o carro, ela já não sabia mais dirigir, vamos pegar o carro, vamos dirigir. Eu falei, não, dona Valma, eu vou levar a senhora para dar um passeio, você quer? Aí ela, eu quero. Ela já estava entrando na fase ruim do Alzheimer, que já não lembrava muita coisa. A gente foi para o shopping, passeamos, não pegamos escada rolante porque ela não sabia mais utilizar a escada rolante, então a gente subiu de escada com ela e foi muito legal. Então, fazer esse tipo de tratamento, pensar onde o paciente gostava de ir, ele gostava, onde ele gostava de passear, é interessante para tirar um dia e levar esse paciente mesmo, sabe? Isso faz parte da fisioterapia. Hoje a fisioterapia vai ser deambular no shopping. Cara, ela andou os 3 andares do shopping. Olha, isso é uma baita de uma fisioterapia. Ela está interagindo com o ambiente, ela está interagindo com as pessoas, tá? Então, pensar nisso é muito importante. Muita gente não tem esse tipo de pensamento de que fisioterapia vai muito além de estar ali trabalhando cinese e tudo mais, tá? Beleza, gente? Continuando aqui, a gente também precisa ter em mente o seguinte, que ainda falando, né, de resultado e tudo mais, vai depender da evolução do paciente, do prognóstico do paciente. Então, ele tem um prognóstico bom? Ele tem chances de melhora? Isso também vai influenciar no meu resultado. O ambiente em que ele vive, seja social, seja cultural, isso também influencia o resultado do tratamento, tá? Então, a família dá apoio? Ou a família fala, ai, esse cara é um imprestável, ele nunca vai melhorar. Isso para algumas pessoas pode afundar ainda mais a pessoa e para outras pessoas pode ser tipo, pode ser um desafio. Você está falando que eu vou melhorar? Então tu vai ver só. Então, ambiente social, ambiente cultural fazem toda a diferença. Apoio da família faz a diferença. A motivação, eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Sobre o paciente quer melhorar, ele está motivado a melhorar. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? A idade do paciente.
esse paciente tem 98 anos. Será que a gente vai ter um bom resultado quando comparado a um indivíduo de 27? Provavelmente o indivíduo de 27 vai estar mais disposto. Apesar que a gente está vendo aí, né? Eu tenho 29 e eu tenho uma coluna de 90, então não é muito parâmetro. Mas a idade também, dependendo dos casos, que está muito relacionado à motivação e o ambiente também, pode influenciar no tratamento, no resultado do nosso tratamento. Tudo bem, gente? Então, como é que a gente vai traçar uma estratégia de tratamento? Primeiro, vamos eleger uma atividade. Lembra lá? Levar o copo à boca, subir e descer escadas, subir rampas, atividade, tá? Por isso que é importante a gente entender a CIF e saber diferenciar atividade e participação, tá? Então, eu vou eleger uma atividade. Depois que eu eleger uma atividade, eu preciso formular uma hipótese para a alteração no desempenho dessa atividade. Função e estrutura corporal. Que não entendi, Débora. Então, pensem comigo. Eu estou pensando aqui em subir e descer escadas, tá? Essa é uma atividade. Mas o meu paciente, ele tem um AVC. Ele teve um AVE, né? AVC. Às vezes eu vou falar AVC, às vezes eu vou falar AVE, tá? Ele teve um AVE. E aí, ele tem fraqueza em um membro, tá? Então, ele tem fraqueza para dorsiflexão, fraqueza para flexão de joelho. Então, se a minha atividade é subir e descer escadas, a minha hipótese de que algo está ali voltada para a função estrutura corporal é o quê? Que ele tem fraqueza para realizar dorsiflexão, fraqueza para realizar flexão de joelho, para levantar a perna, para botar a perna no degrau, tá? Então, se eu penso nisso, ele quer subir e descer a escada, mas ele tem fraqueza em tal músculo, primeiro eu vou fazer o quê? Vou ver se realmente é isso. Eu vou testar o que eu estou pensando. Então, eu faço testes funcionais, testes estruturais, para a gente ver se realmente é aquilo. Fiz o teste? Então vou trabalhar nisso, tá? Conseguem entender? E aí, quais são esses testes? Quais são os exemplos de testes que eu posso fazer com esse paciente? A gente tem testes estruturais e funcionais. E aí eu trouxe uma lista aqui e a gente vai fazer esses testes quando a gente também... provavelmente o Rodrigo Pena já falou para vocês sobre goniometria e tudo mais, mas quando a gente fala de... Vocês estão vendo aqui o martelinho, o diapasão, a gente vai tentar fazer isso na prática, tá? Então, quais são os testes funcionais que eu posso fazer com esse meu paciente? Amplitude de movimento através da goniometria, exame de força, utilizando teste muscular manual, sabe? De 0 a 5, padrão, a gente pode utilizar. Exame de coordenação, a gente tem o índex, nariz, dedo, nariz, diadococinesia. Existe um monte de teste, né? Um monte de exame voltado para a coordenação que a gente pode fazer. Eu posso examinar o equilíbrio do paciente. Como, Débora? Bota ele em pé e pede para ele fechar os olhos, equilíbrio estático. Pronto, já estou testando equilíbrio. Eu posso utilizar escalas, né? No caso, também com esses pacientes, a gente já vai falar sobre isso. Eu posso avaliar sensibilidade desse paciente, sensibilidade superficial com algodãozinho, sensibilidade profunda com o diapasão, que a gente está vendo aqui na tela. Tudo bem? Então, a gente pode testar a sensibilidade de várias formas. Eu posso examinar o tônus muscular do meu paciente através da escala de Ashworth. Eu posso fazer exames observando e buscando os reflexos, se estão alterados ou não, através do exame de percussão com o martelinho de reflexo, tá? Então, fazendo tudo isso, eu já consigo pensar, então minha hipótese estava certa, ele tem fraqueza realmente em dorsiflexor, ele tem fraqueza ali em flexor de joelho, em flexor de quadril. Então, eu já sei o que eu vou tratar, tudo bem? Trazendo mais um pouco aqui para a atividade. Existem testes específicos para a atividade. Existem testes que não são padronizados e testes padronizados. Quando a gente fala de testes padronizados, eu estou falando das escalas, né, que são avaliadas e que são feitas para serem utilizadas, foram testadas e tudo mais. Mas vamos primeiro olhar para esses testes não padronizados. A gente pode, por exemplo, pedir para o paciente andar um determinado caminho e medir quantos metros ele andou.
e depois, isso antes do tratamento. Depois do tratamento eu posso comparar. Então pensem comigo, eu estou atendendo esse paciente hoje, né? Estou fazendo a avaliação dele. Eu vou medir 10 metros e vou falar, o senhor consegue andar esses 10 metros? Ele fala, nossa, eu andei, mas eu tô muito cansado no final desses 10 metros. Daqui a 3 meses eu vou reavaliar e ele anda 10 metros com facilidade e aí anda mais rápido, porque eu posso utilizar um cronômetro para mensurar quanto tempo esse cara gasta para andar esses 10 metros. Tudo bem? Então, são testes não padronizados, que a gente não precisa de uma escala para realizar, tá? A gente pode pedir para o paciente fazer um número de repetições específicas e a gente marcar o tempo que ele demora para fazer. Ou pedir para ele fazer... deixa eu pensar. Pedir só para ele fazer um tipo de um número de repetições específicas e eu contar o tempo. Isso já é um teste não padronizado. A gente tem a observação, observar as fases da marcha de um indivíduo, ver qual é a fase que está ali com algum déficit. Filmar, pegar um celular e filmar o ato motor desse paciente. Então, além de observar, eu filmo para depois eu observar de fato, colocar em modo lento, para ver como que acontece ali o toque do calcanhar, da marcha do paciente e tudo mais, tá? Então, a gente utiliza testes não padronizados, utilizando esses equipamentos aí. Mas, Débora, eu queria fazer teste padronizado. São as famosas escalas. Existem várias escalas. Eu poderia dar uma aula de 5 horas só de escalas de doenças, tá? Mas eu trouxe aqui algumas. A gente tem a MIF, que é a medida de independência funcional. A gente tem a escala de Berg, que serve para avaliar equilíbrio. A gente tem a TINET, que avalia marcha e também avalia equilíbrio do paciente, né? Avalia a mobilidade do paciente. A gente tem a Fugmeier, que é ótima para avaliar paciente com AVC. Eu trouxe ela para a gente dar uma olhada. A gente tem o Time Up and Go Test, que é o famoso TUG, que a gente avalia o paciente. São todos testes que já foram testados e que mostram de fato que a gente tem sensibilidade ali para observar o que eles avaliam. Tá? Então, por exemplo, o Berg avalia equilíbrio, o índice de Katz avalia se esse paciente é dependente ou independente, né? O nível de independência desse paciente. A gente tem esses testes que a gente fala que são testes padronizados e que servem para a gente poder observar melhor esses pacientes. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui o TUG, a gente já conhece, né? O paciente está sentadinho, ele anda 3 metros, dá a volta aqui, deveria ter um cone, vou botar o mouse aqui, ele vai dar a volta no mousezinho, vai sentar na cadeira e pronto, vai andar 3 metros. Lembrando que o fisioterapeuta está ali cronometrando esse tempo, observando esse paciente, tá? Então, ele é um teste que é bem sensível, que a gente pode observar a mobilidade do paciente. A gente tem o índice de Katz. Esse índice de Katz, ele é muito fácil de utilizar e ele vai ali observar o nível de independência das atividades de vida diária do paciente. Tudo bem? Ele é um teste bem antigo, mas é muito utilizado até hoje. Então, percebam, aqui eu vou avaliar as atividades. Eu avalio 6 atividades. Tomar banho, se vestir, ir ao banheiro, transferências, continência e alimentação. E essas pontuações podem ser, ele pode levar 1 ponto ou 0 ponto. Se ele é independente para tomar banho, eu dou 1 ponto para ele. Se ele é dependente, ou seja, ele precisa tomar banho com supervisão, com uma orientação ou com uma cuidadora ali com ele, eu vou dar 0, ou seja, ele é dependente. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu observo aqui, banhar-se. Ele se banha, não sei se está certo falar isso, mas ele toma banho completamente ou necessita de auxílio somente para lavar uma parte do corpo, como as costas, como as genitais ou uma extremidade incapacitada. Então, eu dou 1 ponto, porque ele é independente. Apesar de precisar de uma leve ajuda, ele ainda é independente, ele conseguiria fazer isso sozinho. Agora, se esse paciente necessita de ajuda completamente para tomar banho em mais de uma parte do corpo, precisa de ajuda para sair e entrar do chuveiro, precisa de uma assistência, aí eu dou 0, tá? Então, a gente vai observando e dando 1 ou 0, e a gente vai colocando aqui do lado, tudo bem? Para tudo isso aqui, para tomar banho, para se vestir, para ir ao banheiro, para transferência, para continência, para alimentação.
Depois eu vou fazer a somatória desses pontos. O máximo de pontos que esse paciente pode ter é 6 e o mínimo é 0, tá? Então, vou colocar aqui. Vamos supor que meu paciente ele ganhou ali 6 pontos. Então, ele é independente, tá? Se ele ganha 4 pontos, ele tem uma dependência moderada, tá? Se ele ganha 2 pontos ou menos, ele é muito dependente. Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma escalinha para a gente observar se esse paciente ele é independente, dependente ou muito dependente. Se eu faço essa escala antes de tratar meu paciente, eu já consigo imaginar o que eu posso e o que eu não posso fazer com ele, né? Então, se ele é muito dependente, provavelmente esse paciente ele tem déficit de equilíbrio, ele não consegue realizar atos motores sozinhos, então a gente vai precisar ter mais paciência, ter mais cuidado com esse paciente na hora de traçar nossas metas, tudo bem? Então, esses testes ajudam a gente também na nossa tomada de decisão, beleza, gente? A gente tem aqui o Fugmeier, que é uma escala para avaliar membro superior e membro inferior. Eu trouxe aqui só um pedacinho dela, ela é bem grande, mas a gente avalia atividade reflexa do paciente. A gente avalia, então, por exemplo, quando a gente fala de atividade reflexa, eu vou avaliar o tendão da patela, o tendão de Aquiles, tá? E aí, se ele não tiver reflexo, eu coloco 0. Se ele tiver, eu falo que está presente a 2, tá? A gente avalia também a sinergia flexora. Então, o paciente ele vai ter que fazer uma flexão completa de membro inferior. Flexionar quadril, flexionar joelho, flexionar tornozelo. Dependendo de como esse paciente realiza a flexão de quadril, a flexão de joelho e a dorsiflexão de tornozelo, eu dou pontos isolados. Por exemplo, o meu paciente ele consegue fazer uma flexão de quadril completa. De joelho é parcial e de tornozelo é 0. Então, ele vai ganhar nota 3 aqui, tá? Então, a gente consegue avaliar aqui cada articulação separada. Tudo bem? Então, ele faz toda uma flexão, isso em decúbito dorsal, beleza? O paciente vai estar deitado. E a gente, além de avaliar essa sinergia flexora, a gente pede para ele fazer uma extensão completa de membro inferior. Então, a partir da posição de flexão, esse paciente parte para a extensão. Então, extensão de quadril, extensão de joelho e plantiflexão. Ele vai fazer extensão de tudo. E aí, a gente também dá notas separadas, tá? Sendo a nota máxima que esse paciente vai atingir 14 pontos, tá? Aí, a gente tem aqui uma outra parte do Fugmeier. Opa! Aqui, essa aqui é a outra parte. Então, movimentos sinérgicos combinados. Agora eu já tiro esse paciente de decúbito dorsal, eu já passo ele para sentado, né? Afastado, sentado na beira da maca. Então, peço para ele fazer dorsiflexão do tornozelo e comparo com o lado afetado. Ela é específica para AVC, tá, gente? Flexão de joelho, como é que esse paciente faz essa flexão de joelho? Observa a dorsiflexão de tornozelo com o paciente de pé, então eu já mudo a postura dele aqui. A gente viu ele que fez postura deitada, sentada na beira da maca e em pé. Atividade reflexa, eu posso avaliar essa atividade reflexa com o paciente em decúbito dorsal. Enfim, a gente avalia na Fugmeier o paciente em vários decúbitos. E avalia também vários movimentos. Então, uma escala, percebam que é bem minuciosa, ela é bem esmiuçada, ela avalia todos os movimentos de membro inferior e membro superior, né? Aqui no caso eu só trouxe membro inferior, mas é uma escala grande que precisa de um treinamento para ser realizada, mas que é muito utilizada quando a gente fala de AVE, beleza? Então, a gente pode levar em consideração. Tá bom? Vamos ver aqui. Beleza. Outra coisa que a gente precisa pensar. Galera, a gente precisa tratar o problema do paciente e depois repetir esses testes. Então, paciente chegou. Eu pensei na aula inteira aqui que eu falei.
plano de o que pode atrapalhar meus resultados, o que pode me ajudar, o que eu tenho que levar em consideração. Fiz todos os testes, beleza, avaliei meu paciente perfeitamente. Vou fazer fisioterapia nele, vou tentar tratar o problema. Daqui a 3 meses eu faço uma reavaliação, vou repetir os testes. E aí a gente precisa pensar o seguinte: o objetivo... Nossa, tô perdendo minha voz. O objetivo com esse paciente foi alcançado? Foi alcançado, Débora. Muito bom. Então a gente precisa ter essas duas, é como se fosse um quiz, né? Tá escrito lá. O objetivo foi alcançado? Sim. Se foi alcançado, o tratamento está dando certo, né? Continue nesse caminho. Continue com essa sua com esse seu pensamento, porque isso está levando o paciente a um sucesso, a uma boa reabilitação. Quais foram os fatores favoráveis ao tratamento? Você observando e avaliando o seu tratamento, o que você acha que foi favorável? Foi tirar ele de ambiente? Melhorar o ambiente? A técnica que você empregou? Outra coisa que a gente precisa pensar: quanto da melhora se deveu à remissão espontânea? Por que eu estou falando isso? Qualquer tipo de patologia, o paciente tem uma leve remissão espontânea. Ele vai melhorar independente da gente fazer alguma coisa ou não, mas ele não vai melhorar 100%, tá? Ele melhora sempre um pouquinho e a gente chama isso de remissão espontânea. Então, parar e analisar quanto disso se deveu à melhora de remissão espontânea. Ele melhorou porque tinha que melhorar mesmo? Ele iria melhorar? Tudo bem? Então a gente precisa levar isso em consideração, mas nunca tirar o nosso mérito de que o tratamento está dando resultado, nunca tirar o mérito do paciente de que ele está querendo melhorar, beleza? Agora, o objetivo foi alcançado? Putz, não. Calma. O que a gente precisa pensar? Duvidar da hipótese. Será que eu avaliei o paciente, ele não estava com fraqueza de dorsiflexor? Será que eu tratei errado? Então, eu preciso fazer o quê? Vou dar uma modificada no meu tratamento fisioterapêutico. Pensar em outra coisa, pensar em outra abordagem. Será que a minha abordagem, será que a minha estratégia terapêutica considerou tudo que era relevante? Será que eu não esqueci de tratar o quadril desse paciente? É por isso que ele não consegue subir escada? Que ele não tem flexão de quadril. Eu não olhei para o quadril. Então, levar isso em consideração. Outra coisa que a gente até chegou a conversar na aula passada. O paciente, ele quer melhorar? Se ele quer melhorar, putz, a gente já está aí com metade do caminho andado. Agora, se esse cara não quer melhorar, se ele bate na gente, porque é muito comum isso acontecer, não do paciente lúcido batendo na gente, mas um paciente que tem uma demência e ele não tá ali para melhorar, ele tá rabugento, ele não quer melhorar. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Será que a família dá apoio para esse paciente? Será que a família está disposta a auxiliar esse paciente? Você passa exercícios para o familiar fazer junto, mas o familiar não está ali presente? A gente tem que levar isso em consideração. Será que o ambiente auxilia no tratamento? Levar isso em consideração também. Será que se eu trocar de ambiente, for para um ambiente que o paciente gosta, ao ar livre, ele vai se sentir melhor? A gente precisa pensar. Tudo bem? Então, não se frustrar porque o objetivo que você teve com o seu paciente não foi alcançado. E sim pensar em tudo isso aqui que às vezes, né, quando a gente não consegue melhorar o paciente, a gente já fica assim, ai, que droga, que saco, o que eu faço? Pensa nisso tudo. Pensa na sua hipótese, pensa no seu tratamento. Será que eu preciso modificar? Será que eu considerei tudo que eu deveria considerar? Tá? Antes de tomar qualquer outra decisão. Tudo bem? Lembrem sempre que os nossos objetivos como fisioterapeuta são sempre restabelecer atividade e participação. Pensem sempre na atividade e na participação. Lembrem disso. E sempre pensar qual o melhor caminho a seguir. Por onde eu vou primeiro? O que é mais fácil de fazer? O que eu vou recuperar mais fácil primeiramente? Tá? E por último, mas não menos importante, treinem especificamente o paciente. Se o paciente fala, Débora, eu queria muito voltar a dirigir, por que não treinar com o carro do paciente? Óbvio, né, que eu não vou sair dirigindo com o paciente se ele não consegue. Mas vamos para dentro do carro? Vamos lá fazer movimentos relacionados à direção? Por que não? Nossa, Débora, eu queria muito voltar a nadar.
se esse paciente tem capacidade suficiente e você se garante ali em estar com ele, vai para uma piscina com ele. Não precisa de fato nadar, mas iniciar movimentos aquáticos ali andando, como se fosse uma hidroterapia. Cara, o paciente vai se sentir muito melhor. Vai ser o melhor dia, o melhor tratamento que você pode prescrever para ele, tá? Débora, eu queria muito beber água. Vamos pegar um copo, vamos treinar, beber água com o paciente. O copo não precisa estar cheio, mas só essa movimentação de levar o copo à boca. Débora, o que eu sinto mais falta é pentear meu cabelo. Eu amo meu cabelo é enorme. Queria muito voltar a pentear meu cabelo. Então vamos treinar o pentear cabelo, tá? Sempre treinar específico, treinamento específico sempre, 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 sempre. Eu ia fazer com vocês esses exercícios aí, mas vamos fazer juntos aqui? Olha só. Paciente HTR, 30 anos, homem, sofreu uma lesão do nervo fibular no membro inferior esquerdo há 7 meses. Ao exame físico, a gente constatou fraqueza, força muscular no teste manual, força muscular grau 2, hipotonia, que é a diminuição do tônus, dos dorsiflexores de tornozelo, extensores de dedo e eversores. Então, a gente está vendo que ele tem uma fraqueza e uma hipotonia nessa região de tornozelo. Foi constatada ainda a perda de sensibilidade superficial no território inervado pelo fibular comum. O arco de movimento passivo está preservado para todas as articulações do membro inferior. O paciente apresenta uma marcha com o pé caído, o que acarreta transtornos para sair de casa, porque ele precisa percorrer uma rua muito esburacada e desnivelada. O paciente tem como queixa principal a dificuldade de correr, o que restringe a sua participação em partidas de futebol, que é o seu hobby favorito. Então, quais são os objetivos com esse paciente? Pensem nos objetivos. O que a gente pode olhar ali? A gente viu que ele tem fraqueza, hipotonia. Então, quais são os meus objetivos? Restaurar força, minimizar, ou eu posso botar restaurar força, restaurar tônus muscular. A gente está vendo que ele tem uma perda de sensibilidade. Minimizar perda de sensibilidade. Tudo bem? A gente está vendo que o arco de movimento passivo está preservado. O ativo talvez não, porque ele tem grau de força muscular 2. Então, aumentar arco de movimento ativo. Tudo bem? Então, a gente precisa observar o que está com déficit e pensar nos meus objetivos com esse paciente. Então, eu já falei aí um monte de objetivo. Tudo bem? Você saberia me descrever uma conduta para a melhora da força muscular dos dorsiflexores do tornozelo? A gente está vendo aí que ele tem grau de força 2. Ele não vai conseguir fazer contra a gravidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é colocar esse paciente em decúbito lateral. O que eu posso fazer para melhorar o dorsiflexor dele? Eu posso fazer movimentos ativo-assistido, então eu vou guiando o movimento e o paciente vai fazendo o movimento de dorsiflexão. Eu posso utilizar talvez um TheraBand para colocar uma leve resistência. Eu posso fazer irradiação com esse paciente. Então a gente tem milhares de condutas para melhorar a força muscular desse paciente. Conseguem perceber por que essa aula é importante? A gente, tendo essa aula, consegue observar como traçar o objetivo, como traçar uma boa conduta. É óbvio que, conforme a gente vai tendo as aulas sobre as doenças e como tratar as doenças, descrever a conduta vai ficar mais fácil. Tudo bem, gente? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gosto muito dessa aula de plano de tratamento, porque ela ajuda a gente a ter um norte, ajuda a gente a diferenciar objetivo e conduta, que muita gente tem dificuldade, ajuda a gente a tentar pensar no estabelecimento de prioridades, tá? A falar de testes funcionais. Então, levem essa aula com carinho, levem no coração de vocês, para a vida de vocês, porque ela faz muita diferença. Beleza, galera? Um grande beijo. Muito obrigada por compreenderem que hoje eu não consegui dar aula por causa dessa internet louca. Obrigada mesmo. E a gente vai se falando, tá bom? Lembrem da APS. Se tiverem dúvida, podem me procurar. Eu dei um prazo um pouquinho maior para a gente resolver ela, tá bom? Beijo grande, gente!